o aquecimento global e o resfriamento do planeta Terra já aconteceu 17 vezes, né? O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Nesse processo, 17 vezes já tivemos resfriamentos e aquecimentos. Estamos num processo de aquecimento, que é natural, então, 17 vezes ocorrido. Temos o efeito estufa, que é uma camada de gás, né? De gases, né? Que compõem a atmosfera e eles mantêm a temperatura média do planeta ali em torno de 21, 22 graus, para que a gente consiga ter vida. E isso é fundamental e o efeito estufa também é um processo natural. O problema é que a gente está ampliando a quantidade de gases que geram esse efeito estufa, principalmente o carbono. Então a gente ampliou a quantidade de partes por milhão do carbono nessa proposta, e aí, principalmente a partir da Revolução Industrial, e isso acabou gerando, então, mudanças no clima, em nível global, com impactos locais. E aí chegam as cidades, aonde as pessoas mais moram hoje no planeta, a maioria nas cidades. No Brasil, em especial, 85% da população vive nas cidades, né? Então, isso é uma proposta que o impacto local precisa ser justamente visto. E o papel do governo não é sempre salvar vidas, então a gente precisa atrelar a adaptação dessas cidades. Então, adaptação é uma palavra que é importante. A gente automaticamente precisa, então, fazer com que pensemos rapidamente sobre a elevação do nível do oceano e o impacto, por exemplo, das cidades litorâneas nesse processo. E aí vem toda uma construção de planos diretores, de lei de uso e ocupação do solo, para entender, por exemplo, as moradias nas orlas. A gente precisa proteger as faixas marginais de proteção dos rios. A gente precisa, por exemplo, adequar a sociedade em uma proposta onde todos os impactos, por exemplo, de ilhas de calor que temos. A gente está na segunda maior região metropolitana do país. A cidade do Rio de Janeiro, todo mundo que está ouvindo aqui sabe, por exemplo, de pontos que são mais quentes, mais sensíveis através do processo urbano. Como que a gente pode, por exemplo, reduzir esse impacto de ilhas de calor? É fazendo reflorestamento, é colocando mais verde nas cidades, é reduzindo, por exemplo, a concentração, é o espraiamento das cidades. Então, cada cidade vai ter a sua singularidade, cada cidade vai ter que entender, enxergar o seu território e automaticamente promover essas ações.